Paz do Senhor! Hoje estaremos estudando a primeira parte da vida de Davi, sua vida familiar, sua unção e a sua preparação para ser rei. Vamos então a 1 Samuel, no capítulo 16, que diz: Samuel enviado a Jessé. Versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aqui nós temos o relato da unção de Davi. Saul havia sido rejeitado por Deus para que não reinasse mais sobre Israel. Você pode conferir a sua história no vídeo anterior. Bem, Jessé vai então e acontece aquele episódio que está registrado nos versículos a seguir. Os irmãos de Davi são chamados para passar diante de Samuel para que ele pudesse julgá-lo. Porque ele pensa em ungir aqueles moços. Eram os mais velhos. E na cultura judaica não é o filho mais novo que tem prioridade, mas sim o filho mais velho. No seu julgamento ele não estava errado. Então acontece aquele episódio ali, a partir do versículo 6, passa Eliabe, o 8, passa Abinadab, passa Samar e vai passando, até que no versículo 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Porque Deus não permitiu que ele ungisse nenhum. No versículo 12, então, diz assim: Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Aqui nós temos as características físicas de Davi. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. 13. Tomou Saul o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel levantou-se e foi para Ramá. Bem, primeira parte, a unção, o chamado específico na vida de Davi. A partir do versículo 14 agora, diz o seguinte: Davi tange sua harpa perante Saul. Como Deus havia rejeitado Saul para continuar reinando sobre Israel, a Bíblia fala que ele estava perturbado. E então, os seus empregados e conselheiros disseram o seguinte: vamos trazer alguém que toque, para quando o rei estiver agitado, estiver perturbado, que essa pessoa possa tocar o seu instrumento e o rei venha acalmar-se. Versículo 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele a dedilhará e te acharás melhor. Versículo 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois então, esse homem. 18. Então respondeu o moço e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Olha só, agora que nós temos as características dele. É forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então Davi é levado à presença do rei. A Bíblia diz que Saul gosta de Davi e ele passa a ter uma função. Qual é? Está no versículo 21. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, este o amou muito e o fez o seu escudeiro. Então agora Davi começa a se aproximar do rei, da corte, e começa automaticamente a aprender como funcionam as coisas internamente. No capítulo 17, nós temos o episódio de Golias. Versículo 4. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Seu nome era Golias. E do versículo 4 ao 7, então, tem suas características físicas. Altura, força, poder, enfim.
Esse homem saía todos os dias para afrontar Israel, de maneira muito simples, para que fique mais simples de você compreender. De um lado estava o acampamento de Israel, do outro lado o acampamento dos filisteus. E todos os dias vinha esse homem e chamava um homem para guerrear com ele. Claro que quando eles viam a sua estatura física, e a Bíblia diz que ele era um homem de guerra, treinado, não era apenas tamanho. Ninguém tinha coragem de lutar com ele. E aí aparece Davi na história. Versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá. 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Quem eram eles? Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Versículo 14 diz que Davi era o mais moço, ele era o mais novo dos 3, era o menor. Aqui não está falando de estatura física, mas da posição na casa. Versículo 17. Disse Jessé a seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. 18. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Totalmente normal, a família dando assistência para quem estava na guerra. A partir do versículo 24, então, diz assim: o gigante Golias insulta os israelitas. Nessa visita normal, Davi acaba percebendo o que está acontecendo e ele pergunta: quem é esse incircunciso? E versículo 26, falou Davi aos homens que estavam consigo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens que Davi estava conversando, acendeu-se sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Nós vemos aqui uma rivalidade entre os irmãos, mas Davi queria saber o que estava acontecendo, quem era aquele homem, por que ele estava afrontando o povo de Deus. Do versículo 31 em diante, então, Davi se apresenta ao rei e diz o seguinte: eu irei à peleja. Aí acontece todo aquele episódio que Saul primeiro tenta convencer Davi de não ir, porque realmente esse filisteu, esse Golias, era um homem de guerra. E quando Saul percebe que Davi está disposto, porque Davi relata para Saul assim: não, eu cuidando das ovelhas do meu pai, quando veio o urso para atacá-las, eu as defendi. Eu arranquei as ovelhas da boca do urso. Quando veio um leão, ou seja, eu não estava desfrutando da planície, eu estava ligado no meu trabalho. E aquilo serviu como um tempo de preparação para que Davi pudesse, então, agora, no momento de um confronto verdadeiro, real, contra um gigante, ele tivesse experiências. Ora, no reino animal, o leão é fortíssimo, o urso é fortíssimo. Se Davi guerreou com eles, então, na questão, no reino humano, ele também irá ter força para lutar. Ele tem convicção. Saul tenta colocar a armadura em Davi, não dá, porque a Bíblia diz que Davi tinha a sua altura. Saul se sobressaía aos demais dos ombros para cima. Ele era um homem muito alto. Sua armadura era feita segundo o seu porte físico. Claro que não ia caber em Davi. Como Davi irá enfrentá-lo? A partir do versículo 41 diz assim: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Quando o gigante chama alguém para guerrear e Davi vem, ele começa a esnobar. Não vou ler tudo porque você pode conferir na tua Bíblia. Começa a esnobar e começa a criticar, e começa a dizer: vou dar a tua carne para as aves do céu, tal, tal. Davi vai até ele com o que ele tinha habilidade. O que era? Funda. Nos nossos dias, uma espécie de cetra, de estilingue, para você compreender. Por que Davi usava isso? Para espantar os
predadores que vinham para tragar as ovelhas. Então Davi vai com isso. Ele era hábil, então ele lança essa pedra, a Bíblia diz que ela atinge a cabeça do gigante e ele cai de rosto no chão, ele caiu para frente. Quando Davi percebeu, Davi não tinha espada na sua mão. Ele corre e ele corta a cabeça do gigante com a própria espada do gigante. Bem, vencido esse inimigo, então o povo de Israel enfrentou os filisteus e ganharam a guerra. Porém, esse episódio na vida de Davi vai desencadear uma série de fatores. Capítulo 18. Aqui nós temos a amizade de Jonatas para com Davi. Jonatas era o filho de Saul, automaticamente o herdeiro do trono. Só que Jonatas sabia que Davi havia sido ungido. Você percebe isso no decorrer dos textos, que várias vezes vai falar sobre a amizade deles. Ele entende que Davi será o sucessor de Israel e não ele. Então eles acabam posteriormente fazendo uma aliança. A partir do versículo 6 diz assim: o cântico das mulheres indigna Saul. Ele fica indignado. Olha o que diz o versículo 7. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando Saul ouviu isso, ele esqueceu-se da vitória, da conquista, e ele focou em Davi. Davi vai roubar o meu trono. E a partir de agora, ele começa a desenvolver, então, uma raiva, um rancor por Davi e passa a persegui-lo, tentando matá-lo várias vezes. Vamos então agora ao versículo 11 que diz assim: arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. O que Saul fez aqui? Ele estava naquele período, naquela fase dele de perturbação. Davi dedilha a harpa e Saul joga sobre ele uma lança para o encravá-lo na parede. E a Bíblia diz o seguinte: Davi se desviou dele por 2 vezes. 12. Saul temia a Davi porque o Senhor era com Davi, e o Senhor tinha se retirado de Saul. 13. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Perceba, Davi foi levado para tocar, se transformou no escudeiro, venceu Golias. Agora ele já está como chefe de 1000 soldados. Ele está crescendo. A partir do versículo 17 diz assim: Saul intenta matar Davi pela astúcia. Disse Saul a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, até porque esse aqui era o prêmio, tá? Quem vencesse o Golias iria casar com a filha do rei e iria adquirir bens. Essa era a proposta. Aí ele diz assim: Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher, sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do teu senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas a mão dos filisteus. Ou seja, que os filisteus matem ele e que o assunto seja resolvido. Mas a partir do versículo 20 diz assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram isso a Saul e isso lhe agradou. Saul viu uma oportunidade. Como Saul queria matar Davi, olha o que ele pede, versículo 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus. Porque aí Saul pensou o seguinte: ele vai, guerreia, matam ele. Eu pedi sem prepúcios. Versículo 27. Dispôs-se Davi e partiu com os seus homens, e feriram dentre os filisteus
200 homens e trouxe-lhe os prepúcios e os entregou para o rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Olha só, Saul pediu 100, Davi trouxe 200. Versículo 30. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Deus era com ele, mas o comportamento de Davi é o que fez a diferença. A Bíblia diz que ele sabia se portar. Ele se conduzia prudentemente entre o povo. E quando saía para guerrear, ganhava mesmo, tanto que o seu nome foi sendo conhecido e respeitado entre o povo. No capítulo 19, então nós temos o relato de que Saul, sempre tramando para matar Davi, e Jonatas, o seu filho, intercede pela vida de Davi. A partir do versículo 8 do capítulo 19, Saul procura de novo matar a Davi. 10. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do golpe, indo a lança ferir a parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, olha só, para ele o matar pela manhã. Disso soube Davi por Mical, sua mulher. Ele disse: se não salvares a sua vida essa noite, amanhã serás morto. A partir do versículo 12, então, Mical engana seu pai e salva a Davi. Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi e escapou. Aí Saul mandou mensageiros para buscar Davi e ela diz o seguinte: não, ele está doente. Aí ela colocou um ídolo na cama e cobriu como se fosse ele, mas Davi já estava longe. Até que eles descobriram, enfim. A partir do versículo 18, assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. Ele contou tudo o que fizera e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Aí foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas, e ele enviou mensageiros. Aqui acontece aquele episódio que ele manda os mensageiros e os mensageiros começam a profetizar. Ele manda outros, os mensageiros começam a profetizar. Aí ele vai. E quando ele vai, ele também começa a profetizar. Por quê? Quando Deus chamou Davi, Deus prometeu o trono. Então não é a astúcia de Saul que vai interferir no plano de Deus. Nesse período nós vemos fuga, nós vemos ameaça, várias vezes Saul tentando matar Davi, mas nós vemos que o Senhor era com ele. Então quem está protegendo a vida de Davi era o próprio Deus. A partir do versículo 20, então, nós temos novamente o relato da amizade entre Davi e Jonatas e das maneiras com que eles usaram para se comunicar sem que ninguém soubesse. Davi iria então entender que o rei estava favorável, o rei realmente tentava matá-lo, e Jonatas sempre está protegendo Davi. A partir do versículo 12 diz assim: disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a essas horas, sondarei meu pai se algo houver favorável a Davi, e eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser te fazer mal, faça com Jonatas o Senhor o que a esse aprouver, se não te fizer saber eu. Então Jonatas estava sempre em comunicação com Davi a respeito dos planos de seu pai. A partir do versículo 30, então, Saul se ira com Jonatas. Olha só. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e vergonha do recato da tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-la agora, porque deve morrer. O que Saul quer? Eliminar Davi, para que seu filho Jonatas reine em seu lugar. 32. Respondeu Jonatas a seu pai: por que haveria ele de morrer? O que ele fez?
Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar Davi. A partir do versículo 35, então, nós temos um relato bem interessante. Davi e Jonatas haviam conversado e Jonatas determinou um lugar em que ele iria lançar as flechas. E segundo a distância das flechas, então Davi entenderia se estava favorável ou não. Eles também não poderiam contar para os servos poderiam contar para Saul. Eles usaram dessa estratégia para ter uma comunicação entre eles. Então, a partir do capítulo 21, após o episódio das flechas, que você pode conferir na Bíblia, Davi e Jonatas, entendendo perfeitamente que não era apenas uma birra, apenas uma raiva, mas sim Saul determinara matá-lo. Versículo 21 diz assim: Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro e disse: Por que vem só e ninguém vem contigo? Respondeu Davi: Ninguém saiba que eu te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Davi usa de estratégia para não revelar o que estava acontecendo também. Respondeu o sacerdote a Davi: Não tenho pão comum, há apenas o pão sagrado, os pães da proposição que eram colocados na mesa. Versículo 6. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porque não havia outro pão, senão os da proposição, que se tiraram de diante do Senhor quando trocados no devido dia por pão quente. Porém, a partir do versículo 7, diz que ali havia um homem chamado Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Aqui está registrado isso no versículo 7 do capítulo 21. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Como Davi fugiu, ele estava sem comida, ele estava sem espada. Versículo 9. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias. Ninguém melhor do que Davi para possuir essa espada. Não foi ele que matou o Golias? Olha só. Ela está aqui envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa, disse Davi. Se não há outra, então me dá essa. Versículo 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi para Aquis, rei de Gate, território filisteu. Tamanha era a perseguição que Davi vai até o território dos filisteus. Quando Davi chegou lá, os príncipes, os servos, disseram o seguinte: Não é esse Davi que guerreia contra nós? Quando Davi percebeu a situação, no versículo 13, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Davi se fingiu de doido para que não viesse a ser morto. Estava fugindo de Saul. Agora está no território do inimigo. E através disso, desse comportamento, dessa encenação, ele conseguiu fugir. Capítulo 21. Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram, foram ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens, aqui é interessante, homens em aperto, endividados, amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. A caverna de Adulão é muito famosa por causa desse exército que Davi forma com esses homens que estavam todos problemáticos e foram ao encontro de Davi, porque Davi é um líder nato. Versículo 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com esse moraram por todo o tempo em que Davi esteve nesse lugar seguro. A partir do versículo 6, então, diz assim: Saul mata todos os sacerdotes de Nobe.
Quando Doeg viu que Davi passou ali, comeram os pães da proposição, levou a espada de Golias, ele foi até Saul e contou o que tinha acontecido. Então, a partir do versículo 11, diz assim: Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e todos os sacerdotes que estavam em Nobe. Versículo 18. Disse o rei a Doeg: Volta-te, arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra eles e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. O que esses homens fizeram? Nada. Só porque Davi passou ali e eles de alguma maneira o ajudaram. Tamanho era a ira de Saul. A partir do versículo 20 diz assim: Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Só um sacerdote. A partir do capítulo 23, diz o seguinte, que Davi livra a Keila. Keila era uma cidade. Versículo 1 do capítulo 23. Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e a saqueiam. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu. E respondeu o Senhor: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Versículo 5, a última frase diz: Assim Davi salvou os moradores de Keila. Versículo 7, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Versículo 8, Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Interessante que essa cidade estava sendo atacada e saqueada, mas a guerra de Saul é contra Davi e seus homens. A partir, então, do versículo 19, diz o seguinte, que subiram os ifeus a Saul e disseram: Não se esconde Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Gesimon? Depois da conquista de Keila, que Saul veio para matar a Davi e ele conseguiu fugir, ele escondeu-se no deserto de Zif. E os moradores dessa localidade foram até Saul e falaram que Davi estava entre eles. Aqui acontece algo interessante. Versículo 25. Saul e seus homens foram-se ao encalço dele, e isso foi dito a Davi pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Entenda, é Davi com seus homens e é Saul com o exército. Não é mano a mano. 27. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te, porque os filisteus invadiram a terra. Quando Saul ouviu isso, ele teve que parar de perseguir Davi e voltar. Versículo 28. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi, por essa razão aquele lugar chamou-se Pedra de Escape. Agora no capítulo 24, perceba que a história de Davi, a maior parte, fala da perseguição que ele sofreu. Capítulo 24, Davi poupa a vida de Saul. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Davi está no deserto de Engedi. Tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, e entrou nela Saul, para aliviar o ventre, fazer suas necessidades fisiológicas. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no interior da caverna. Olha que interessante. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia de você matar esse homem. Mas a última frase diz assim: Levantou-se Davi, furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Depois, a partir do 10, diz assim: Os teus olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos. O que Davi fez? Não vou ler tudo. Ele esperou que Saul se retirasse e chamou a atenção de Saul e disse: Ó rei, hoje o Senhor te colocou nas minhas mãos. Eu poderia ter te matado hoje. Aí o versículo 14 diz assim: Após
busquem sair o rei de Israel. Davi começa a questionar Saul, por que você está fazendo isso? A quem você persegue? A um cão morto, a uma pulga. Davi está dizendo o seguinte, que mal posso eu te fazer para que haja justificativa para tamanha perseguição? Do versículo 16 ao 22 tem algo bem interessante. Aqui o próprio Saul irá reconhecer que Davi será o rei. A perseguição não para, mas ele reconhece. Tendo Davi acabado de falar a Saul essas coisas, disse Saul, é a tua voz, meu filho? E chorou Saul em alta voz. Disse Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal, tal. A partir do versículo 20, Saul diz assim, agora tenho certeza que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Quando Saul percebeu que Davi poderia tê-lo matado e não fez, então ele se retira e ele volta com os seus soldados. Aí no capítulo 25 também nós temos a morte de Samuel, que era alguém importantíssimo para Israel. A partir do versículo 2, nós temos o episódio de Davi e Nabal. Versículo 3 do capítulo 25 diz, Nabal era o nome desse homem e Abigail era sua mulher. Aqui tem as características de Abigail. Formosa e sensata. Nabal era duro e maligno em todo o seu trato. Como Davi estava fugindo com seus homens, ele mandou que seus homens fossem até Nabal e dissesse o seguinte, quando os teus homens estiveram no campo, nós cuidávamos do rebanho deles. E agora Davi está precisando de provisões, porque está fugitivo. E ele pede para Nabal, porque era um homem bem-sucedido. Nabal, a Bíblia diz que ele agia como um louco, e ele tinha o coração endurecido. E ele disse o seguinte, eu não conheço, usando as minhas palavras, eu não conheço e não estou interessado em ajudar ninguém. Quando Davi fica sabendo disso, a Bíblia diz que ele se irrita tanto e ele vai com seus homens para matar toda a família de Nabal. Quando eu falo a família, eu falo dos servos, dos trabalhadores. Era muita gente inocente que iria morrer por causa da malignidade desse homem. Quando Abigail ficou sabendo, isso está a partir do versículo 18, a Bíblia diz que ela chama o servo e diz o seguinte, vamos ao encontro deles e ali ela leva provisões. Olha o que diz o versículo 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passa, 200 pastas de figo e os pés sobre os jumentos. Bem, ela vai ao encontro dele e os pôs, sobre os jumentos. E ela vai ao encontro de Davi e leva todas essas provisões. Quando ela o encontra, vindo para matar sua família, ela se humilha, ela pede perdão, ela toma culpa para si. E ali ela consegue fazer com que Davi relaxe, que aquela ira, que aquela explosão saia do seu coração. O tempo passa e a partir do versículo 36 fala que Nabal morreu. Quando Nabal morreu e Davi ficou sabendo, ele manda que tragam Abigail, faz uma proposta de casamento e ela aceita. Está no versículo 42. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, suas servas. E ela seguiu os mensageiros de Davi que a recebeu por mulher. Versículo 43. Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel e ambas foram suas mulheres. Então aqui nós já temos nós temos Abigail e Ainoã. Por quê? O que aconteceu com Mical? A resposta está no versículo 44. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Nessa fuga de Davi, simplesmente o rei pegou Mical, que era a mulher de Davi, e deu para casar com outro homem. A partir então do capítulo 26 diz assim, Davi outra vez poupa a vida de Saul. O que nós percebemos aqui é que por muitas vezes Davi
poderia ter matado Saul, mas não o fez. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, defronte de Gesimom? E novamente o rei vai com o exército para matar Davi. No versículo 5 tem algo interessante. Eles estavam dormindo. Saul está no meio do povo e os soldados todos em volta. A Bíblia diz que Davi vai bem quietinho, isso está no versículo 12. Tomou Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul. Aí, quando Davi está longe, olha só, versículo 14. Bradou ao povo e a Abner, dizendo: não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: quem és tu que bradas ao rei? E disse Davi: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que não guardaste o rei? Aí, novamente, Saul percebeu que ele estivera nas mãos de Davi, mas Davi não o matou. Aqui tem algo e uma lição muito interessante. Davi não está disposto a tomar o reinado à força. Deus prometeu o reino para ele. E Davi espera que as coisas aconteçam no tempo que o próprio Deus determinou. A partir do versículo 17, olhe como Saul era desequilibrado. Saul outra vez se reconcilia com Davi. Quando ele percebe que Davi poderia tê-lo matado, aí ele recua um pouquinho, mas depois ele volta a persegui-lo. Versículo 20, Davi diz assim: por que saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, ou como quem persegue uma perdiz nos montes? E versículo 25. Então disse Saul a Davi: bendito sejas tu, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou ao seu lugar. A partir do capítulo 27, novamente Davi vai para Aquis, rei de Gate. Versículo 2. Dispôs-se Davi com os 600 homens com que ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, e habitou Davi, ele e os seus homens, com suas famílias, Davi com ambas as mulheres, Ainoã e Abigail. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Por quê? Porque aqui era o território filisteu. Então Saul resolveu retroceder. Versículo 6, então lhes deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag. Versículo 7, e todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. No capítulo 28, nós temos o episódio de que Saul consulta agora uma médium. Você pode conferir isso na tua Bíblia. Samuel estava morto e Saul vai em busca de uma médium. Porém, no início do seu chamado, ele havia exterminado todos os adivinhos, os médiums, porque a lei não permitia que procedesse assim entre o povo. Todas as vezes que alguém precisava de algo, deveria consultar o profeta, o sacerdote, enfim, não procurar adivinhações. Agora ele está rejeitado por Deus, o profeta Samuel está morto, ele vai consultar uma médium, e isso você encontra no capítulo 28. A partir, então, do capítulo 29, diz o seguinte: os filisteus desconfiam de Davi. Ajuntaram os filisteus os exércitos em Afeca e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Aqui, como Davi está no território filisteu, ele terá que lutar contra o seu próprio povo. E você percebe nos versículos, que não tem como a gente ler porque é muito, que o rei confiava em Davi. Porém, os príncipes não se agradavam. Isso está no versículo 6. Aí o rei diz para Davi no versículo 7. Volta agora e volta em paz para que não desagrades aos príncipes dos filisteus.
Enquanto Davi estava aqui para guerrear, a Bíblia diz que Ziclag, que era a cidade que ele morava, ela foi saqueada pelos amalequitas. Então, quando Davi volta para a sua cidade, tinham colocado fogo na cidade, tinham levado suas mulheres, seus filhos, gados, tinham levado tudo. Quando eles voltam, a Bíblia diz que eles choraram, prantearam. Eles sabiam como era, porque eles faziam isso nas cidades. Eles colocavam fogo, saqueavam, traziam despojo, matavam. Então, entendendo a situação, eles prantearam muito. Porém, versículo 8 do capítulo 30 diz assim: Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? E o Senhor respondeu: Persegue, porque de fato alcançarás tudo e libertarás. Então ele vai e ele consegue recuperar tudo, ele consegue trazer suas mulheres, as famílias conseguem trazer o povo de volta, enfim. O que era uma tristeza aqui, o que era algo de comoção, agora se transformou em algo feliz. A partir do versículo 21 diz assim: Davi estabelece a lei da divisão da presa. Os homens estavam muito cansados. Perceba, a pé ou no lombo de um animal, esses homens estavam guerreando há dias. E agora que eles voltaram, eles estão totalmente cansados. Então, 200 homens ficam com a bagagem, 400 vão e recuperam tudo o que os inimigos haviam levado. Na volta, os que guerrearam não queriam dividir com os que ficaram cuidando da bagagem. Só que Davi, ele trabalha com a mentalidade de igualdade. Ele diz o seguinte: não, nós somos um grupo e cada um vai receber uma parte. É o que trata nesses versículos. Agora, no capítulo 31, para nós encerrar a primeira parte, diz assim: a derrota de Israel e a morte de Saul. Versículo 2: Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul e os flecheiros o avistaram. Saul era um guerreiro também, não era só Davi não, ele era guerreiro. Versículo 4. Disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada, lançou-se sobre ela. Vendo o escudeiro o que o seu senhor tinha feito, fez o mesmo. Então, capítulo 31, do versículo 6 ao 7 diz: Morreu Saul e seus 3 filhos, e o escudeiro, e os homens que foram mortos naquele dia, todos os seus homens. Vendo os homens de Israel que estavam desse lado do vale e daquele Jordão, que os homens de Israel fugiram e Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A partir do versículo 8, então, nós temos a sepultura de Saul. Sucedeu que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos. Cortaram a cabeça a Saul, o despojaram das suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus a levar as novas às casas dos seus ídolos entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Então, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, que os filisteus fizeram a Saul, todos os valentes se levantaram e caminharam a noite toda e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro, e vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Bem, encerrando essa primeira parte, então, você percebe que Davi era um pastor de ovelhas, que foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Tem todo o processo que nós vimos, foi levado à corte como tocador,
como escudeiro, depois venceu Golias, se tornou o chefe de 1000, e a partir da morte de Golias, a vida de Davi se transformou num terror. Foi o que nós vimos até agora. Porque Saul em todo tempo tentou matá-lo, perseguiu de forma horrível, de forma terrível. Então nós encerramos essa primeira parte com a morte de Saul, e na próxima aula, então, estaremos adentrando e estudando a segunda fase da vida de Saul, quando ele irá se tornar o rei. Até a próxima aula, que Deus te abençoe. Só uma observação, uma correção da última frase. Estaremos adentrando a segunda fase da vida de Davi e não de Saul. Deus abençoe.